Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa série Escalando a Pirâmide da Automação. Bom, nessa aula nós começamos a fazer a programação do sistema supervisório. Mas antes vamos revisar os resultados que nós atingimos aqui nessa etapa da série. Vou fazer mais uma vez, dar um pulso aqui. Então perceba que meu sistema partiu no PLC, tá? Fechou o selo aqui. E eu vou dar um pulso agora no bit de parada, tá? Perceba que o PLC já parou o sistema. E assim nós finalizamos a primeira comunicação, a comunicação teste do nosso sistema supervisório e o nosso controlador lógico programável. E você, quer aprender como iniciar a programação de um sistema supervisório e conectá-lo com o controlador lógico programável ainda nessa aula? Então fica aqui comigo que a nossa aula já vai começar. Então, continuando a nossa aula 14, nós acabamos de avançar mais um passo, aí estamos no passo 4, né? Já falamos sobre dispositivos de campo, sobre controladores de processo e agora iniciando, né, as nossas aulas sobre sistema supervisório aqui na nossa série Escalando a Pirâmide da Automação. Então, nessa escalada aí nós já estamos na metade do caminho, né? Na verdade mais da metade do caminho, e nessa aula a gente começa a falar sobre o sistema supervisório, o sistema de controle de nível on-off. Bom, na aula de hoje nós vamos baixar o software, né, que nós vamos fazer o programa de sistema supervisório do nosso sistema e vamos estar baixando o driver Modbus. A gente já vai ver o que é esse driver. A gente vai baixar, né, primeiramente, depois a gente vai instalar o Ellipse C3, depois vamos fazer a criação do primeiro projeto, né, um projeto em branco aí, e depois vamos fazer a configuração desse driver. E nas próximas aulas estaremos iniciando a criação das telas e vamos terminar de desenrolar aí o nosso sistema supervisório. Então, primeiramente, vamos resumir o que a gente está fazendo aqui nessa aula. Bom, nós já projetamos o quadro de automação, nós já fizemos todas as ligações elétricas, fizemos a programação da interface homem-máquina, do PLC. Agora nós, fazendo aqui o sistema SCADA, né, ou o sistema supervisório, nós vamos conectar o nosso computador aqui no switch, né, que nós instalamos dentro do quadro de automação, e vamos fazer o acesso via protocolo Modbus TCP, né, vamos fazer o acesso aqui aos dados da memória interna do controlador lógico programável e vamos alterar esses dados, né, e fazer o monitoramento do sistema de controle de nível on-off. Bom, vamos lembrar, para a gente não fazer confusão aí sobre os softwares que nós utilizamos e que vamos utilizar. Nós utilizamos Visual Design Basic, né, para fazer a programação da interface homem-máquina. Utilizamos o Xstructure Machine Expert Basic para fazer a programação do controlador lógico programável. E agora nós vamos utilizar o software Ellipse E3, né, da Ellipse Software. Bom, então, para baixar o Ellipse E3, você tem o link aqui na descrição desse vídeo. Então, primeiramente, eu vou baixar. Você acompanha aqui o passo a passo da tanto do download quanto da instalação. Agora vamos baixar o driver Modbus. Bom, já baixei o driver aqui, então vou selecionar o driver e o Ellipse E3, vou recortar, basta apenas teclar Ctrl X. Vou criar uma nova pasta aqui na área de trabalho, vou chamar de supervisório. Nova pasta, software. E vou colar aqui dentro dessa pasta. Bom, com os programas aqui, né, como nós já fizemos a instalação do Ellipse E3, se tiver algum problema você já vai ter o software aqui, então basta repetir a instalação, tá? Bom, o que é esse driver? Esse driver é um programa que ele vai ensinar, entre aspas, né, o Ellipse E3 a fazer a leitura do PLC utilizando o protocolo de comunicação Modbus TCP, tá? Então, dependendo aí do tipo de protocolo de comunicação que o PLC implementa, pode ser Modbus RTU, pode ser Modbus serial, CAN, enfim,
vários protocolos aí. O Ellipse E3 consegue fazer a leitura. Basta você ir no site da Ellipse Software, né, e pesquisar por esses drivers, né, que você consegue baixar e fazer a instalação no Ellipse E3. Bom, para fazer essa configuração, primeiramente eu vou vir aqui nesse arquivo zip, clique direito, extrair aqui. Ok, vou selecionar todos esses arquivos aqui, tá, que foram extraídos. Vou recortar, vou criar uma pasta aqui, na pasta raiz supervisório, vou criar uma pasta chamada de drivers. Vou abrir a pasta e colar os arquivos. Bom, aqui nós temos os arquivos de ajuda, né? Temos aqui o arquivo em português Brasil, temos aqui também o arquivo em inglês. Bom, o driver, né, o programinha que vai ensinar o Ellipse E3 a fazer a leitura do protocolo Modbus TCP é esse carinha aqui, é o modbus.dll, tá? Um arquivo DLL. Bom, primeiramente, como eu já tenho aqui o Ellipse E3 instalado, eu vou abrir o software, né, que é esse carinha aqui que está na área de trabalho. Como a gente está rodando aqui no modo demonstrativo, né, basta apenas dar um sim. Ele já abre aqui para a gente um gerenciador para você criar um novo domínio, tá? Que é um novo projeto de supervisão. Bom, criar um novo domínio, tá ok, basta apenas avançar. Colocamos aqui o nome do nosso projeto, então vou colocar Sistema de Controle de Nível ON/OFF. Avançar. Aqui, criar um novo domínio. Aqui, deixar marcado e não, tá? Não também. Avança e concluir. Bom, já temos aqui o nosso primeiro projeto criado, né? Temos aqui um projeto em branco e vamos começar a fazer a configuração do driver Modbus. Bom, para isso eu vou vir aqui na árvore, né, de arquivos do nosso projeto, vou selecionar a pasta drivers e OPC, clica com o clique direito do mouse, inserir drive de comunicação em sistema de controle de nível ON/OFF. Então, aqui nessa caixa eu vou na área de trabalho, vou procurar a pasta supervisório que nós criamos, drivers, e vou selecionar o arquivo do driver modbus.dll. Clique em abrir. E aqui nós temos a janela de configuração do driver. Bom, esse driver Modbus ele consegue implementar vários tipos de protocolo Modbus. O que nós vamos utilizar aqui para essa aula é o Modbus TCP. Para esse projeto, a gente não precisa entender tudo sobre esses protocolos, tá? Basta apenas deixar selecionado aí o protocolo Modbus TCP. Nós temos algumas configurações importantes para começar a fazer. Então, aqui em Setup, eu vou Physical Layer, né, ou meu protocolo de meio físico, eu vou escolher o protocolo Ethernet. Na aba Ethernet, eu vou adicionar o endereço de IP do meu controlador lógico programável. Então, se a gente está trabalhando com o simulador de PLC, ele está no endereço 127.0.0.1. Tá? Então, esse aqui é o endereço do localhost, é o endereço da simulação do nosso controlador lógico programável. Bom, uma última configuração nessa caixa, basta apenas selecionar essa opção, Use Default Address, e essa opção aqui, Data is addressed from 0. Clicar em OK e está pronta aqui a nossa configuração. Salva todos os arquivos do nosso projeto. Tá? Então, lembra que lá, quando a gente estava fazendo a programação da interface homem-máquina, nós adicionamos a tabela, né, de entrada e saída, né, os pontos de memória do PLC lá no Visual Design Basic. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, né, aqui no sistema supervisório. Bom, eu vou iniciar um primeiro ponto de memória, ou aqui no E3 Studio nós chamamos de tags, tá? Então eu vou adicionar uma tag, que é um bit memória, que vai armazenar 0 ou 1, que é o nosso bit de partida do sistema. Bom, se eu vim aqui na programação, aqui no Extraction Machine Expert Basic, que é a programação do nosso controlador lógico programável, a gente consegue notar que nós temos o bit de partida, que é o mesmo bit que nós utilizamos lá na interface homem-máquina. Bom, aqui no nosso projeto, nós precisamos fazer algumas modificações aqui no projeto do PLC, porque nós vamos ter duas formas de partir o sistema, acionando o botão lá na interface homem-máquina e acionando o botão
lá no sistema supervisório, ok? Bom, então, qual que vai ser essa modificação? Eu vou entrar aqui na lógica de funcionamento da nossa partida, né, da partida do sistema, que é essa rung 0 aqui, dentro da aba principal. Então, tenho aqui o algoritmo de partida, tá? Então, nós temos aqui um botão, né, que é o nosso botão de partida, aqui na memória percent M1 do PLC. Bom, nós vamos criar um outro bit de memória dedicado apenas para o sistema supervisório. Bom, para fazer isso, eu vou aqui na minha lista bits de memória do PLC e vou criar os bits de memória específicos para o meu sistema supervisório. Bom, eu vou chamar aqui o seguinte, vou chamar de escada, underline, pt, partida. Vou criar também um bit de memória de parada, né? Então, escada, underline, pt, parada. Dá um Enter, dá um aplicar. Bom, para adicionar aqui a partida pelo sistema supervisório, eu vou adicionar um contato lógico aqui, normalmente aberto, e vou chamar o símbolo aqui, escada, partida. Aqui também eu vou adicionar em série com o botão de parada, vou adicionar em série aqui um contato normalmente fechado, né, um contato lógico, e vou chamar aqui o bit de memória, escada BT, parada. Então aqui no sistema supervisório, eu vou clicar aqui em driver 1, né, que é o drive que nós adicionamos. Aqui, vou clicar nesse maisinho aqui, adicionar tag de comunicação. Então aqui, eu vou chamar pelo mesmo nome aqui que a gente chamou lá no PLC, então, escada, underline, pt, partida. Então, ok. Bom, adicionei minha primeira tag, vou adicionar mais uma tag, que é a minha tag de parada. Bom, agora nós vamos configurar esses parâmetros de configuração inicial aqui das nossas tags. Bom, o parâmetro 1 nós vamos deixar em 0, o parâmetro 2 é o tipo de dado que o sistema supervisório vai fazer a leitura lá dentro do PLC. Adicionando aqui o número 6, indicamos para o sistema supervisório que ele vai ler um bit de memória, tá? Que o botão de parada e partida são bits de memória lá no PLC. Aqui em parâmetro 4, aqui no parâmetro 4, nós vamos adicionar o número referente ao endereço de memória lá do PLC. Então, aqui o botão de partida, ele está lá no PLC, na memória M14. Tá? Então, aqui eu vou adicionar o número 14. Bom, como o botão de parada está no endereço 15, eu vou adicionar aqui o número 15. Tá? Então, parametrizamos aqui 6 em P2 e 14 e 15 aqui em P4. Bom, vou salvar, clicar aqui nesse disquete aqui para salvar tudo, né? Salvar todos os arquivos e vou iniciar a simulação do meu PLC e vou iniciar a conexão aqui do sistema supervisório. Bom, temos aqui a simulação do PLC já rodando. Vamos iniciar aqui o nosso sistema supervisório. Então, para fazer um teste inicial, basta apenas clicar nesse botão verde aqui, né, que é um botão de play para ativar ou desativar a comunicação. Então, vou clicar aqui, tá? Perceba que as duas tags elas ficaram na cor azul, indicando que já conseguimos fazer a leitura, né? O sistema supervisório nesse momento está fazendo a leitura das memórias internas do PLC que estão armazenadas no endereço 14 e no endereço 15. Bom, agora a gente vai fazer o teste de partida e parada do sistema, tá? Aqui nessa tabela de tags nós conseguimos fazer a alteração, né? Fazer a escrita e leitura das memórias internas do PLC, ok? Então aqui o meu botão de partida, tá? Eu vou alterar de 0 para 1. Então perceba que aqui nós estamos com o sistema em parada, né? No modo de parada. Eu vou adicionar o valor 1 e o valor 0 aqui, né? Referente ao pulso que o operador vai dar aqui no sistema supervisório. Então quando ele acionar o botão, esse valor aqui vai para 1, tá? E em seguida vai para 0. Vamos aqui abrir o nosso programa, tá? Então perceba que nosso sistema está no modo de partida. O modo de partida está ativado e fechou o selo aqui, tá? Então eu vou aqui no meu sistema supervisório, vou dar um pulso aqui na minha tag BT parada, tá? Então o valor vai para 0, vai para 1 e vai para 0. E aqui no meu PLC perceba que
o sistema já parou, ok? Então, se eu colocar aqui lado a lado, né, para ficar um pouco mais fácil de identificar, vou fazer mais uma vez, dar um pulso aqui. Então, perceba que meu sistema partiu no PLC, tá? Fechou o selo aqui. E vou dar um pulso agora no bit de parada, tá? Perceba que o PLC já parou o sistema. E assim nós finalizamos a primeira comunicação, né, a comunicação teste do nosso sistema supervisório e o nosso controlador lógico programado. E hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.